Você já percebeu como o jogo virou? Durante anos, a gente assistiu à Rede Globo e seus comentaristas defendendo com unhas e dentes uma narrativa contra a direita, protegendo certos nomes, blindando figuras poderosas, mas agora algo completamente inesperado aconteceu. A própria Globo resolveu expor uma teia de relações envolvendo o escândalo do Banco Master. E, no meio disso tudo, aparece o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o mesmo Lula que sempre foi tratado com extremo cuidado por boa parte da imprensa. E não para por aí. A jornalista Andréa Sadi, ao apresentar essas informações, acabou virando alvo de ataques nas redes sociais, a ponto de precisar restringir comentários. Mas afinal, o que foi revelado? Quais são essas ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro? E por que, de repente, políticos da esquerda começaram a entrar em desespero tentando mudar a narrativa? No vídeo que você vai assistir agora, a própria Globo detalha essa teia de conexões, envolvendo ministros, parlamentares e figuras influentes de Brasília. Fica até o final, porque depois eu vou te mostrar algo que quase ninguém está comentando e que muda completamente a forma de enxergar esse caso. Aqui a gente vai colocar todo mundo no telão para vocês de personagens que já apareceram de uma forma ou de outra nessa teia do caso Master e também ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Vou colocar aqui para a gente poder comentar. Roda, por gentileza. Então, a gente já viu o presidente Lula citado em mensagens do Vorcaro de dezembro de 24 sobre o encontro que aconteceu fora da agenda oficial lá em Brasília. Isso veio a público, foi uma revelação da imprensa. O que o Vorcaro conta, né? Que, segundo o Vorcaro, o ex-ministro Guido Mantega foi quem viabilizou essa reunião, que envolveu ministros, entre eles o Rui Costa da Casa Civil e o Gabriel Galípolo, que à época era o indicado para suceder o Campos Neto no Banco Central. Aí o Vorcaro também relata, nesse material que a polícia teve acesso, encontros com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Em março de 2025, o banqueiro diz que o Hugo teria chegado em sua casa. Em uma das trocas de mensagens com o filho, o Vorcaro chama Mota de amigo. Num outro diálogo, em agosto de 25, o banqueiro conta à ex-noiva que apareceu na residência oficial do Senado, que é a residência que é onde mora, né, o senador Davi Alcolumbre. Sobre o ministro Moraes, o Vorcaro relata encontros em situações informais em reuniões com outros parlamentares. Dados obtidos a partir do celular do banqueiro, que foram revelados pelo blog da Malu Gaspar, mostram que o Vorcaro falou com Moraes no dia em que foi preso, em novembro de 2025. Além disso, o escritório da mulher de Moraes, Viviane Moraes, foi contratado pelo Banco Master, em janeiro de 24, para fazer consultoria e atuação jurídica, o que a gente sabe hoje, porque depois de 3 meses da revelação, o escritório Barsi de Moraes, da mulher do ministro Moraes, divulgou uma nota explicando quais seriam os serviços. E a Malu, quando fez a matéria, disse que os serviços custariam ao longo de 3 anos 129 milhões de reais. Aí aqui mais um na teia do Vorcaro, o senador Ciro Nogueira, citado em vários diálogos como alguém muito próximo de Vorcaro, chamado de um dos grandes amigos de vida. O senador, a gente lembra aqui, apresentou aquela proposta que não foi aprovada para aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, e era para aumentar de 250 mil para 1 milhão de reais. Inclusive, só para fazer um comentário, numa dessas mensagens, o Vorcaro, na conversa com a ex-noiva, ele comemora a apresentação dessa emenda, dizendo que estava todo mundo louco, tinha repercutido muito, porque hoje sabemos que o Vorcaro usava como modelo de negócio o FGC. Ele fazia cortesia com o chapéu alheio, era isso que ele fazia com o mundo de traduzindo. Tecla SAP. As conversas do banqueiro também detalham almoço, jantar e até viagens internacionais. Os documentos analisados pela CPI mista do INSS mostram que o presidente do União Brasil, que é o Antônio Rueda, e o Ciro Nogueira voaram num helicóptero de Vorcaro depois do GP São Paulo, de Fórmula 1. O Rueda também aparece em outras mensagens de janeiro de 25 sobre outros encontros. Aí tem aqui o deputado Nicolas Ferreira usando um avião de Vorcaro para se encontrar com o então presidente Jair Bolsonaro em outubro de 22 em Brasília, numa reunião para articular eventos de campanha pelo Nordeste. O Nicolas usou o avião para a caravana Juventude pelo Brasil, que apoiava o ex-presidente antes do segundo turno das eleições daquele ano. O ex-governador de São Paulo, João Dória, também aparece em diálogos com Vorcaro, pedindo conversas reservadamente. O Dória também mandou mensagem de apoio, sugerindo que o banqueiro reagisse às situações adversas e dizendo estar preocupado com Vorcaro. O ex-ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, não aparece em nenhuma mensagem do Vorcaro, mas o escritório de advocacia do ex-ministro recebeu 5 milhões de reais do Banco Master para a prestação de serviços de consultoria jurídica. O contrato foi mantido mesmo depois que ele assumiu o cargo de ministro da Justiça em 24. Então, só para mostrar a teia do Vorcaro. E aí, a gente botou o PT da Bahia aqui, porque o PT da Bahia
O que era o Galípolo? Desculpa, eu acho que eu perdi. Tem muita ligação, só fechar aqui, PT da Bahia, muita ligação com Augusto Lima, tá? Isso. Que é era sócio do Vorcar, um dos diretores do Banco Master, também foi preso na primeira operação lá em novembro. E tinha O Galípolo foi na reunião. Na reunião. Na reunião. O presidente, por secretário. Não, porque o Augusto... Bem, e tem o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que tinha um contrato enfim, um contrato indireto de consultoria com o... De 3,6 milhões. Parece ser uma unidade monetária. Unidade monetária, um Vorcar. Quanto vale um Vorcar? 3 milhões. 3.600. Fala, Valdo. O Rueda também assumiu que prestou vários serviços advocatícios para o Vorcaro em valor milionário e dizendo que tudo era por pareceres, consultorias que ele fez ali. Parece que é o modo Vorcaro de agir, né? Ele paga altas somas por consultorias, por serviços advocatícios, mas nenhum por uma ação específica, não tem uma ação específica, né? Isso, no mundo dos escritórios de advocacia, é algo inusual, não costuma acontecer assim. Você pagar. É comum advogados receberem somas milionárias, mas quando estão atuando num caso concreto, né? Quando estão atuando num caso concreto, tem lá, foi contratado para defender o banco numa pendência no Supremo Tribunal Federal. Pá, bom, está ali, cobra-se 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais. Mas, assim, para consultorias, para pareceres, não. Isso é totalmente fora do usual. É muito grave o que a Rede Globo fez. Sinceramente, eu achei que a gente não teria tão cedo outra tentativa tão grotesca de manipulação da opinião pública através da criação de uma narrativa através do PowerPoint. A Globo News ontem postou, e esta imagem se espalhou pelo Brasil, um PowerPoint do Banco Master, do Vorcaro. Não aparece o Bolsonaro, não aparece o Campos Neto, presidente do Banco Central, figura-chave do esquema do Bolsomaster. Não aparece o Tarcísio. Gente, o cunhado do Vorcaro, chamado Fabiano Zettel, era o operador financeiro do esquema do Bolsomaster. As duas campanhas do Brasil que receberam mais dinheiro nas últimas eleições foram as campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. E eles não aparecem no PowerPoint da Rede Globo. Não aparece o Ibanez, governador que pegou bilhões de reais de dinheiro público do GDF e injetou no esquema criminoso do Vorcaro. Não aparece o governador do Rio de Janeiro. Não dá destaque para o fato de que o avião do Vorcaro foi utilizado para que o Nicolas Ferreira percorresse o Brasil fazendo campanha para o Bolsonaro no segundo turno. Então o que a Rede Globo quer, gente? Pessoal, mentira da Globo, viu? Fica indignado. Dá uma olhada nesse PowerPoint mal feito que eles fizeram. Foi contratado para fazer lobby no governo, é isso. Olha, esse PowerPoint é pior do que aquele do Dallagnol na Lava Jato. Acho que a Globo está com saudade da Lava Jato, está com saudade da ditadura, do autoritarismo. O presidente Lula não tem nada a ver com o Vorcaro. Ele reuniu com ele uma vez e o presidente pediu ao Galípolo, atual presidente do Banco Central, que fizesse uma análise técnica. Resultado, o Galípolo mandou fechar o Banco Master, liquidou o Banco Master porque estava cheio de roubalheira que veio lá do governo Bolsonaro. Vamos lembrar? Foi Roberto Campos Neto, o diretor do Banco Central, indicado por Bolsonaro, quem deu moleza, quem permitiu funcionar esse banco e fez vista grossa para tudo quanto é falcatrua. Depois veio Ciro Nogueira, quis ampliar, inclusive, o poder de dívida para ajudar o Vorcaro. Veio o governador Ibanez e quis salvar o Vorcaro colocando dinheiro público lá dentro. O Nicolas andando de aviãozinho do Vorcaro para fazer campanha no Bolsonaro. E o Zettel, que é cunhado do Vorcaro, deu simplesmente do Banco Master 5 milhões, 3 milhões para a campanha de Bolsonaro e 2 milhões para a campanha do Zettel. E vem a Globo misturar o Partido dos Trabalhadores com essa corda de bandido? Sinceramente, viu, Globo? Uma vergonha. A delação de Daniel Vorcaro pode atingir a direita ou não? Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro, a gente está vendo uma investigação avançar e mostrando que o ciclo do Lula muito próximo a ele, em especial na Bahia, senhor Jacques Wagner, senhor Rui Costa, essas pessoas é que estão no cerne do início desse grande esquema de roubalheira que está dando nojo a todo o país. Então a esquerda vai ter muito a explicar, porque não dá para ninguém que tem 2 neurônios acreditar que o filho do Lula é beneficiado, que os ministros do Lula são beneficiados e que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso, algum conluio com isso.
Pelo contrário, vê se alguém do PT assinou a CPI do Banco Master. Ninguém assina porque eles têm medo. E vamos esperar aí que as investigações que estão ocorrendo de forma séria e com uma Polícia Federal imparcial, finalmente, a verdade possa vir à tona. Nós esperamos que o Daniel Borcaro faça a sua delação e entregue tudo o que ele sabe. Depois de tudo isso, fica uma pergunta impossível de ignorar. Se não há nada a esconder, né, por que tanto incômodo? Por que a reação tão agressiva de aliados do governo? E mais, por que justamente aqueles que mais falam em transparência são os primeiros a tentar desqualificar qualquer investigação? O que vimos aqui foi uma tentativa clara de controle de narrativa. De um lado, a Rede Globo mostrando conexões que antes seriam impensáveis de aparecer. Do outro, políticos tentando rapidamente empurrar a culpa para adversários, desviando o foco e atacando quem ousa expor os fatos. E no meio disso tudo, o cidadão comum, que só quer entender a verdade. Agora eu quero saber de você. Se esse caso realmente envolve apenas um lado, por que tanta resistência em investigar a fundo? Comenta aqui embaixo, sua opinião é fundamental. E se você quer continuar acompanhando tudo o que a grande mídia muitas vezes tenta suavizar ou esconder, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente não foge da verdade. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.